As 53 metas do Plano Nacional de Cultura serão apresentadas hoje pela ministra Ana de Holanda. As metas devem nortear a implementação de políticas culturais no país até 2020. As metas se comprometem com o reconhecimento e promoção da diversidade cultural, criação, usufruto, difusão, circulação e consumo, educação e produção de conhecimento, participação social, desenvolvimento sustentável da cultura e mecanismos de fomento e financiamento. Além disso, pretende criar espaços culturais, principalmente nos pequenos municípios, fortalecendo a cultura local e mais que dobrar o número de livros lidos fora da escola. Bom dia. Nessas 53 metas, também está previsto maior espaço para a produção brasileira independente na televisão, além da criação de um órgão público para a regulação dos direitos autorais. Aqui conosco no estúdio do Repórter Brasil, o secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, Sérgio Manberti. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. Dia feliz hoje para todos nós da cultura, porque essa é uma data que todos esperávamos. Nós temos realmente nosso Plano Nacional de Cultura, né? Agora eram 48 metas no início da consulta popular, em setembro, e agora são 53 metas para cumprir o Plano Nacional de Cultura. O que mudou? Veja bem, o processo é um processo lento. É um processo, vamos dizer, gradativo, porque ele é um processo de consulta pública. Nós construímos o Plano Nacional de Cultura, já é uma demanda da sociedade civil, já longa, antiga. A partir de 2003, através do projeto Cultura para Todos, que o Ministério instaurou, no sentido de consulta nacional, foi sendo construído. Nós fizemos duas grandes conferências nacionais que determinaram a priorização no sentido do encaminhamento do Plano Nacional de Cultura. A partir de 2005, quando ele começou a tramitar no Congresso, então ele foi passando por todas as instâncias necessárias, até que em 2010, 2 de dezembro de 2010, o nosso querido presidente Lula sancionou o projeto. Então, quando eu, esse ano, assumi a Secretaria Nacional de Políticas Culturais, recebi da ministra Ana de Holanda justamente a construção, como uma missão, a construção das metas do Plano Nacional de Cultura. Então, consultamos contratamos a ONG Via Pública, que fez um trabalho de construção, vamos dizer, da metodologia, e desde o início, como já tínhamos iniciado dentro desse processo de consulta pública, o Conselho Nacional de Políticas Culturais participou dessa construção. Agora, doutor Sérgio, entre essas metas do Plano Nacional de Cultura, entre essas 53 metas, está a criação de um órgão para a regulação dos direitos autorais. A gente tem o ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação, que arrecada os direitos autorais de músicos no país, certo, envolvido em algumas denúncias de irregularidades. Como que esse órgão que vai ser criado vai interferir no trabalho do ECAD? Veja bem, não é nenhuma intervenção no sentido de haver intervenção direta. Na verdade, são órgãos de controle no sentido de fazer com que a sociedade participe, vamos dizer, desse processo e dê mais transparência. É um processo que é importante, porque embora o ECAD seja da sociedade civil, ele lida com o processo de arrecadação. Então, quanto mais transparência houver nos processos, é importante que a sociedade possa participar. Então, esse órgão do governo seria um órgão no sentido de estabelecer um controle que permita que a sociedade possa estar protegida e possa estar, vamos dizer, participando de forma eficiente, no sentido de que esses mecanismos estejam cada vez mais, vamos dizer, acessíveis, né? Agora, uma outra meta do plano, dentre essas 53 do plano, é a criação de uma cota para produção independente na televisão, de 25% na televisão aberta e de 20% na televisão por assinatura. A gente tem hoje produção suficiente independente no país para produzir essa demanda? Veja bem, esse cenário do Plano Nacional de Cultura é um cenário para 2020. Então, certamente vai obedecer a etapas, né? E certamente isso está... essas metas foram construídas não de forma voluntarista, pelo contrário. Todos os segmentos que estão subordinados às políticas do MINC, mais a sociedade civil, durante este último ano, e já a partir de discussões que vêm sendo feitas ao longo
da nossa trajetória, mas particularmente esse último ano vieram trabalhando em cima dessas metas. Então, são metas ambiciosas, mas absolutamente consequentes, que certamente obedecem a um cronograma e certamente a um processo. Uma outra meta ambiciosa é fazer com que os brasileiros leiam mais livros, Certamente. passar para que os brasileiros leiam pelo menos 4 livros por ano fora da escola. Essa iniciativa passa também por tornar o livro mais barato, né, doutor Sérgio? Certamente, são todas essas, não só o livro mais barato, mas também fazer com que os agentes de leitura possam estar atuando. Existe o plano da Biblioteca Nacional para o Livro de Leitura, um plano muito rico, que certamente vai estar produzindo efeitos e resultados bastante importantes no sentido de nós conseguirmos atingir essas metas. Agora, como atingir todo esse conjunto de metas com um orçamento ainda talvez insuficiente? Esse ano foi cortado o orçamento da cultura e ano que vem também as previsões não são muito boas. Como conseguir cumprir isso tudo com um orçamento pequeno? Veja bem, o orçamento é uma luta que nós temos tido sempre, né, no sentido de ampliação do orçamento da cultura. Certamente, com o Plano Nacional de Cultura, nós vamos ter muito mais condições de alicerçar, vamos dizer, recursos, no sentido de que a cultura terá o seu planejamento muito mais claro, muito mais objetivo e com dados muito mais precisos. Então, a partir desses dados, a gente tem, vamos dizer, condições de chegar no planejamento com... Pedir mais recursos. Para pedir mais recursos. Certamente essa é a nossa missão. Ok, doutor Sérgio Mamberti, obrigada por sua participação aqui no Repórter Brasil. Obrigado. Bom, a apresentação a das 53 metas do Plano Nacional de Cultura será logo mais às 10 horas da manhã aqui em Brasília. Catiúcia? Obrigada.